O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e negou ter tentado um golpe de Estado após a derrota para Lula na eleição de 2022. Jair Bolsonaro compareceu à sala da primeira turma do STF com uma Constituição debaixo do braço, livro que ficou sobre a mesa dele durante as quase 2h30 de interrogatório. O ex-presidente negou ter realizado qualquer ação ilegal durante o governo e destacou que as críticas às urnas já foram feitas por outros políticos, inclusive da esquerda. Por diversas vezes, ele repetiu a expressão dentro das 4 linhas da Constituição. Em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico. Frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro reconheceu excessos. Eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredito se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém. O ex-presidente admitiu que não tinha indícios de uma suposta propina paga a ministros do STF para manipular as eleições de 2022 e justificou que falou em tom de desabafo em uma reunião fechada. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bolsonaro também negou ter pressionado o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para alterar o relatório das Forças Armadas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Jamais eu pressionei, seja o ministro que for. E também, obviamente, nesse grupo aqui, o ministro Paulo Sérgio, o nosso ministro da Defesa. Então, não houve pressão em cima dele para fazer isso ou aquilo. A dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida, faz parte da democracia, a crítica, e assim a gente vai continuar agindo, mas sem nenhuma intenção de afrontar o poder, aí, o judiciário no caso. Perguntado se o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, colocou as tropas à disposição do golpe, Bolsonaro foi enfático. Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até mesmo defesa, as medidas seriam outras. Não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. Também rechaçou a suposta ordem de prisão dada a ele pelo então comandante do Exército, Freire Gomes, quando teria sido apresentada a chamada minuta do golpe. Também entender é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. Em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. O ex-presidente rebateu a versão dada pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid de que ele teria feito alterações na minuta. Eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Bolsonaro confidenciou a Moraes que ficou desapontado com a derrota para Lula. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse sido feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a mas eu não iria perguntar para o senhor. Os dois também protagonizaram momentos de descontração. Posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira?
O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Depois de Moraes, foi a vez das perguntas de Paulo Gonet. O procurador-geral da República pediu a Bolsonaro que ele confirmasse que não atuou para desmobilizar o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e que pedia intervenção militar. O ex-presidente minimizou a movimentação dos manifestantes e acrescentou que os ataques de 8 de janeiro não configuram uma tentativa de golpe. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio do Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. Tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres, coitados. Por fim, Bolsonaro respondeu aos questionamentos dos próprios advogados. Ele negou ter conhecimento de um plano para matar autoridades e rebateu a tese da denúncia que diz que o golpe não se concretizou por falta de apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Se o depoente quisesse substituir esses 2 militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, é a coisa mais simples. No Diário Oficial, no dia seguinte,